Olá, sejam todos bem-vindos a mais um momento do Instituto Teológico Lidere, disciplina Prolegômenos, e nesse vídeo nós veremos a questão dos princípios na teologia, aquelas questões fundamentais, algumas outras questões fundamentais, além daquelas que nós já estamos estudando em Prolegômenos, que são fundamentais e vitais nos estudos da teologia. Primeiramente, vamos relembrar a questão de Deus como o princípio de todo o conhecimento. Só é possível, isso é muito importante entender e reforçar, só é possível conhecer as coisas porque Deus oportuniza que nós conheçamos as coisas. Deus é a origem e Ele é a fonte de todo conhecimento. Todo conhecimento vem de Deus. Todo conhecimento verdadeiro vem de Deus. E somente Deus possui conhecimento perfeito das coisas. O homem, por mais que conheça as coisas, e é possível, graças a Deus, que o homem conheça objetivamente as coisas, esse conhecimento que o homem tem das coisas, da realidade externa, dele mesmo, de Deus e da realidade que o cerca, ele é um conhecimento que não é perfeito, é verdadeiro, mas ainda tem algum tipo de imperfeição. Deus é o único que conhece perfeitamente todas as coisas. Qualquer tipo de conhecimento parte de Deus, porque Deus é a sua fonte inesgotável de conhecimento. Toda verdade vem de Deus, e sendo assim, não pode haver contradição entre os diversos ramos do conhecimento legítimo, pois não existe contradição em Deus. Isso quer dizer que quando um ímpio conhece alguma coisa de forma verdadeira, esse conhecimento, ele é verdadeiro. Se for realmente conhecimento verdadeiro, não importa se vem de um cristão ou de um ímpio. Se é um conhecimento verdadeiro, né, é verdadeiro, ponto. E não significa que uma pessoa sendo cristã, ela vai ter sempre conhecimento verdadeiro das coisas. É possível que um ímpio, por exemplo, conheça mais de biologia do que um crente, obviamente. É possível, por exemplo, que um ímpio conheça mais de matemática do que um crente, claro. E às vezes até é possível que um ímpio faça uma afirmação teológica correta e que um crente faça uma afirmação teológica incorreta. Tá? E isso não entra em choque em absolutamente nenhum ponto do ponto de vista bíblico e do ponto de vista de Deus, obviamente, que se revela nas Escrituras. Isso porque toda verdade, se for verdade, aqui nós não estamos falando de teoria, de possibilidade, de uma tese, a gente está falando de uma verdade. Ok? Então, se é verdade, só vem de Deus, porque Deus é a fonte de todo o conhecimento verdadeiro. E não existe contradição entre aquilo que as escrituras afirmam e aquilo que a biologia afirma e aquilo que a arqueologia afirma, se forem afirmações verdadeiras. Só que eu quero que você preste atenção no seguinte: é possível que exista alguma afirmação teológica que esteja incorreta. Existem afirmações teológicas corretas e incorretas. Existem afirmações arqueológicas corretas e incorretas. Existem afirmações biológicas, históricas, filosóficas, sociológicas, do ramo da medicina, do ramo do direito, que são corretas e incorretas. Ok? Então, às vezes, nós confundimos as coisas. É um estudioso, eu vi um programa lá do History Channel dizendo que Jesus Cristo não ressuscitou. Então, a arqueologia diz que Cristo não ressuscitou. Não é a arqueologia que disse isso. Foi um arqueólogo que tem os seus pressupostos, e esses pressupostos, obviamente não bíblicos, pagãos provavelmente, eles levaram esse acadêmico a fazer uma afirmação X, ok? Mas ele não representa a arqueologia. Assim como existem teólogos que fazem afirmações erradas, equivocadas, heréticas, distorcidas sobre a Escritura, e não é que a teologia está errada, ele está errado, ok? O que nós estamos afirmando aqui é que o fato de que Deus é a fonte de todo conhecimento verdadeiro, toda verdade em qualquer área, ela deve ter sua fonte em Deus, e não existe contradição, tá bom? Vamos lá. O teólogo sabe que a teologia é uma busca humana por compreender e sistematizar a revelação. E teologia tem a ver com isso. É uma busca nossa, é uma busca do ser humano. Busca que tem qual propósito? Compreender e sistematizar a revelação. E por sermos humanos, né, nós infelizmente nos enganamos às vezes. Por isso é que o nosso referencial não é a gente, não somos nós. Nosso referencial é a palavra de Deus.
ok? E devemos ser corrigidos, melhorados, aperfeiçoados, lapidados, a nossa teologia pela palavra de Deus, que é o nosso referencial. Teologia, perdão, a palavra interpretada pela própria palavra. A visão reformada, ela parte do pressuposto de que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus, inspirada e inerrante. Isso nós já vimos, né? E vamos repetir muitas vezes quando for necessário, ok? O conhecimento da criação. Vimos Deus como fonte do conhecimento, agora o conhecimento em relação à criação. Salmo 19:1, bastante conhecido, né? Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então isso, entre outras coisas, né, quer dizer que a aparência do céu e da terra, ela compele até mesmo os ímpios. Ela provoca, inclusive os ímpios, né, a reconhecerem que algum Criador existe. Lá no fundo, as pessoas sabem que algum Criador existe. Existe um ser maior que criou essa maravilha da natureza, né? Certamente que a religião nem sempre teria florescido entre todos os povos se porventura as mentes humanas não se persuadissem de que Deus é o Criador do mundo. Então não é à toa que quando você vai estudar, né, no ramo da história, as várias civilizações que passaram por esse mundo, tanto aquelas ocidentais, mas principalmente as orientais, né, aquelas que ficam mais no oriente do mundo antigo. Todas elas possuem traço, deixaram um lastro de religião. Elas sabem, né, essas civilizações sabiam que existe um ser maior, né? E várias delas, né, ou a maioria delas, por não terem a revelação de Deus nas Escrituras como seu pressuposto, elas atribuíam a divindade a uma coisa que na verdade Deus criou. O Deus Sol, a deusa Lua, né, a árvore, né, vários povos lá dos nórdicos olhavam para a árvore e achavam que era uma espécie de Deus ou deusa, né, tinha algum tipo de divindade ali. Eles divinizam aquilo que Deus criou, mas todos têm algum tipo de concepção de religião, porque isso está inato no ser humano, né? Essa frase aí é de João Calvino. Deus, o mundo e o homem são as três realidades com as quais toda ciência e toda filosofia se ocupam, né? Toda verdadeira filosofia, toda verdadeira ciência se ocupa ou com Deus, no caso das ciências teológicas, né? Ou da ciência teológica, se preocupa com o homem, e aí no caso você tem a teologia, você tem a filosofia, a sociologia, a antropologia, a economia, né? A política, né? A biologia, cada uma do seu jeito. E também o mundo, né? O mundo é estudado, né? E no caso você tem a teologia e a sociologia e várias outras logias aí, várias outras áreas do conhecimento humano, né? Que vão estudar o ser humano, Deus e o mundo, ok? Conhecimento da criação ainda, né? É importante pensar que se Deus não tivesse primeiramente se revelado, concedendo ao homem o universo como meio externo de conhecimento, toda e qualquer ciência seria impossível. Se não houvesse revelação, nós não conseguiríamos conhecer corretamente, embora não exaustivamente, nem perfeitamente, mas objetivamente, nós não conseguiríamos conhecer o mundo criado, a realidade, ok? Então aqui uma primeira dica, inclusive no mundo da pedagogia, isso deve fazer diferença. Conhecimento humano, ele é primeiramente revelacional. Depois existe a questão da experiência, a questão da racionalidade, né? Mas todo conhecimento humano, ele não é original, ele é derivativo do conhecimento de Deus. Só Deus possui conhecimento original das coisas. O conhecimento que você e eu nós temos é um conhecimento derivado daquele conhecimento que Deus nos fornece, na sua palavra e na interpretação a partir da palavra de quem nós somos e de onde nós estamos no mundo, ok? Deus não criou o mundo para satisfazer a curiosidade minha e sua, mas como testemunho e manifestação da sua glória, né? Os céus manifestam o quê? A glória de Deus. Nós fomos criados para quê? Para manifestar a glória de Deus. Tudo existe para quê? Para manifestar a glória de Deus. O mundo é o palco da glória divina, né? Os argumentos que tentam negar a existência de Deus são fruto de uma falsa interpretação
da revelação geral de Deus. Então, quando o homem, sem a iluminação do Espírito Santo, sem o conhecimento vindo de Deus, ele busca interpretar o mundo criado, ele está interpretando a partir dele mesmo. Então, ele vai, primeiro, ele não crê em Deus e vai usar tudo aquilo que Deus criou para dizer que Deus não existe. Né? De novo, ele já parte de um pressuposto que Deus não existe. Então, a partir desse pressuposto, ele vai interpretar toda a realidade que foi criada por Deus. Então, ele vai usar a realidade que foi criada por Deus para dizer que Deus não existe. Esse é um dos dramas do ateu. Né? A tentativa humana de negar a Deus, preste atenção, é um sinal do senso de divindade, que tais homens desejariam que fosse extinto. Essa frase aqui é muito importante, né? Para a gente refletir durante muito tempo. Quando o homem tenta negar que Deus existe, na verdade, essa negação que Deus existe já mostra um senso de divindade que ele queria que, na verdade, não existisse. Né? O ateu é aquele que busca afirmar a inexistência daquele que ele diz que não existe. Né? Se realmente Deus não existisse, as pessoas não estariam brigando, porque não existe mesmo. Mas o ateu é aquele que briga, que fica falando, Deus não existe, Deus não existe. Ele se preocupa com aquele que ele diz que não existe. Né? E isso não deve nos colocar numa posição de superioridade ou de arrogância, nada disso. Mas que nós possamos, né, instruir, orientar, conversar, relacionar e apresentar, né, as bases corretas, né, os sinais da existência de Deus. Nós devemos, pela graça de Deus, buscando ajuda em Deus, conversar com alguém que pensa desse jeito, com um ateu, né, com amor a Deus, com amor a Ele, né, mostrando o absurdo das consequências do ateísmo, né, e o quão coerente é a fé cristã. Né? Vamos lá. Agora, o conhecimento da criação e a razão humana. Né? Começamos com o conhecimento de Deus, né? O Deus como sendo fonte do conhecimento. Conhecimento é a criação. Agora, o conhecimento da criação e a razão humana. A razão, como parte da criação humana, é um instrumento. A razão é instrumental, tá? Ela não é um fim em si mesmo. Ela é um meio para um fim. A razão é um instrumento, né, de que dispomos, pela graça de Deus, para descobrir a sabedoria divina no mundo que nos rodeia. Né? Então, Deus cria o homem, Deus cria o mundo, Deus dota o homem de razão para que ele possa descobrir, no uso da razão, debaixo da graça de Deus, no uso da razão, descobrir o mundo criado por Deus. Além da razão, nós temos também a experiência, que é um outro meio através do qual o conhecimento se dá. Né? E daí surgem as linhas, né, que existem tanto dentro da filosofia quanto dentro da teologia, em outras áreas também, mas ficando só nessas duas. Aqueles que divinizam a razão, eles são os racionalistas. Aqueles que divinizam a experiência, esses são os empiristas. Né? E o cristão é chamado a não cair nem em um erro nem em outro. E não jogar tudo fora também. Né? O cristão é aquele que sabe que Deus é que criou a razão, mas a razão não deve se tornar um ídolo. Deus é que criou o ser humano como um ser que experimenta as coisas, mas a experiência pode enganar. Devemos colocar tanto a razão quanto a experiência debaixo da autoridade da Escritura Sagrada. Né? E buscarmos a direção de Deus para conhecermos corretamente as coisas. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, dotando da capacidade para receber e interpretar as impressões da sua revelação, que são demonstradas por meio de sua criação. Okay? Conhecimento e teologia agora, tanto a religião como a teologia tratam do mesmo assunto, tá? Que é qual? A relação de Deus com o universo e mais propriamente com o homem. Tanto a religião, ela trata disso, quanto a teologia trata disso. Religião e teologia, elas estão muito relacionadas, intimamente relacionadas, mas elas têm as suas distinções também, tá? Ambas, teologia e religião, são efeitos da mesma causa, revelação de Deus. Se não houvesse revelação de Deus, não existiria nem teologia, nem religião. A religião, fora dos ensinamentos das Escrituras, não passa de superstições humanas. E isso existe assim, de forma abundante. Hoje,
e desde Gênesis 3, né? Quando você busca entender a relação de Deus com a sua criação fora das Escrituras, o que você tem é superstição, tá? Criada pelo ser humano. É por intermédio da palavra que aprendemos que o melhor intérprete da palavra é quem? É o Espírito, falando na palavra. Não é o Espírito falando com você a princípio, não. É o Espírito falando na palavra. Lembre-se do seguinte, o Espírito nunca revelará a mim e a você algo que difere da palavra. Tá? Esse é o critério. Porque senão o critério passa a ser você. Inclusive é acima da palavra. É claro que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Graças a Deus por isso. E nós suplicamos para que, né, o Espírito Santo enche o nosso coração de sua presença. Porque quanto mais, né, de Deus na nossa vida, menos de nós mesmos, menos do pecado e mais de Deus na nossa vida. Mas lembre-se do seguinte, o Espírito não revela nada diferente da palavra, porque não há contradição entre a palavra inspirada pelo Espírito e o que o Espírito nos revela. Ele nos revela na palavra, tá? É por intermédio da palavra que aprendemos que o melhor intérprete da palavra, né, como nós dissemos, estou repetindo aqui, é o Espírito falando na própria palavra. A oração do exegeta, ou seja, a oração, né, do hermeneuta, daquele que interpreta a palavra de Deus, que analisa as Escrituras, buscando conhecer a vontade de Deus para viver a vontade de Deus, é aquela que está registrada lá no Salmo 119, 18. Desvenda, tira a venda dos meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Né? Deus de conhecimento ainda, né? A graça de Deus é a tônica, né? Aquilo que é principal da sua relação com o seu povo, a graça de Deus. Se não fosse a graça, não existiria possibilidade de nós termos comunhão com Deus, de termos relacionamento verdadeiro com Deus. Tudo que temos, tudo que somos e tudo que seremos é pela graça. É pelo favor imerecido de Deus. De novo, se não fosse pela graça, estaríamos condenados. É somente pela graça que podemos ter um relacionamento verdadeiro, real, autêntico com Deus. Conhecer a Deus é uma questão de graça, né? Da graça de Deus vindo até nós, tocando em nosso coração, abrindo os nossos olhos, operando arrependimento, operando confissão, operando abandono de pecados, operando salvação, redenção, transformação, santificação na nossa vida. Isso tem efeitos em toda a nossa vida. O Packer que afirma isso, né? Que conhecer a Deus é uma questão da graça de Deus. O conteúdo do conhecimento e a possibilidade do conhecimento estão em Deus. Tanto o conteúdo está em Deus, quanto a possibilidade de conhecer esse conteúdo também está em Deus. E Deus, ele age, né, de forma livre e soberana. E dessa forma livre e soberana, ele se revela, ele se oferece a nós pecadores, de forma graciosa por meio da sua palavra. Nós nunca conseguiríamos conhecer a Deus por nós mesmos. Nós só conhecemos a Deus porque ele vem até nós. Ele se revela até nós. Ele oferece esse conhecimento dele mesmo, para a glória dele, para a nossa salvação, para a nossa alegria nele. Né? Como John Piper diz, Deus é mais glorificado na medida em que nós nos gloriamos mais nele. Então Deus se oferece ao ser humano, e esse é um oferecimento salvador, salvífico, redentor, onde o conhecimento de Deus, que é oferecido ao homem, ele nos salva, ele nos humilha e depois nos redime. Né? A fé é a resposta apropriada do homem em relação à revelação de Deus. Deus se deixa conhecer para que nós creiamos com fé e confiança nele. A fé é resultado da graça salvadora de Deus na vida do homem. E nós não conseguiríamos ter fé por nós mesmos. Olha só, Deus se revela e Deus opera a fé para que nós creiamos na sua revelação. Ele faz tudo. Por isso é que tudo é uma questão de graça. Nós dependemos da misericórdia e da graça de Deus. A fé não é racional e nem irracional, mas ela é supra-racional ou meta-racional. Nós já falamos em vídeos anteriores. A fé exige conhecimento da palavra de Deus, porque não tem como você acreditar em algo que você não conhece. Então, não é fé no vazio, é fé em algo que você conhece, que está sendo revelado.
E Deus se revela e Deus opera a fé, para que você creia confiantemente naquilo que Ele mesmo está mostrando, que Ele está revelando ao ser humano. A fé é uma relação de confiança, que você crê, você confia naquele que está se deixando conhecer. Deus o conhecimento ainda, né? A fé é gerada em nós pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, por meio da palavra. E ela é a boa obra do Espírito Santo em nós, que age fundamentado em uma realidade histórica e irrefutável, que é a obra de Cristo no Calvário. Então, olha só que nós temos vários elementos. O homem perdido, Deus vindo até o homem se revelando, gerando fé nesse homem. Quem que gera fé? É o Espírito Santo. E essa fé, ela deve estar direcionada para um conhecimento principalmente de algo que foi feito na história, de modo irrefutável, insofismável. Cristo Jesus, na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar e ressuscitando, vencendo a morte. Então, olha só, esse é o objeto principal da nossa fé. Crer e confiar na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. A fé verdadeira, uma frase de Calvino, a fé verdadeira é aquela que ouve a palavra de Deus e descansa em sua promessa. A fé verdadeira é essa. Ouve a palavra de Deus e descansa em sua promessa. E perceba que todas as vezes que eu colocar algum teólogo aqui, seja Calvino, seja Karl Barth, seja quem for, analise a veracidade da frase segundo as Escrituras, tá? Perceba se essa frase aqui tem base nas Escrituras, ok? Porque infalível é só as Escrituras, tá? Os teólogos que nós vamos conhecendo é que nós estamos num curso de teologia, numa aula de introdução aos estudos teológicos, e nós temos que fazer intersecções, né, com a história da teologia, com teólogos também. Porque você também é um estudante de teologia, assim como eu. Nós estamos estudando, buscando conhecer, tá, né, crescer em humildade, em serviço, em santificação. Então nós estamos, né, conversando com outros irmãos do passado, mas a nossa referência é só a Escritura. Então perceba se é verdade ou não isso daqui, tá bom? Deus se revela, fala por meio da palavra, regenerando o pecador, colocando uma nova natureza nele, concedendo-lhe fé, para que agora, salvo pela graça, ande nas boas obras que foram preparadas por Deus de antemão para nós, para que nós andássemos nelas, conforme o texto lá do apóstolo Paulo. O nosso relacionamento com Deus, nós nos deparamos, né, com um paradoxo. Paradoxo é uma aparente contradição. Às vezes pode ser uma contradição, às vezes pode ser uma aparente contradição, tá? Nesse caso é uma aparente contradição. Então, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, no nosso relacionamento com o nosso, né, com Deus, o nosso Criador, nós nos deparamos com esse paradoxo aqui. Qual que é? Quanto mais conhecemos a Deus, temos, por um lado, maior discernimento de nossa pecaminosidade e, por outro, uma maior consciência da insondabilidade e infinitude de Deus. Então, quando você está distante, você acha que você não é tão mal assim, né? Que você está conseguindo vencer os seus pecados, né? E que você peca pouco, né? E que você é uma pessoa boa. Você está longe. Agora, quanto mais você se aproxima de Deus e começa a ficar, pela misericórdia e graça de Deus, mais experimentando maturidade cristã, aí você começa a notar pecados que antes você não notava. Você está mais perto da luz, e mais perto da luz você começa a ver as rugas que você tem, né? As rugas espirituais, as sujeiras, né? Então, quanto mais longe, você acha que você é bom, mais longe de Deus. Mais perto de Deus, aí você vai ver que você não é tão bom assim, que você ainda luta contra pecados, e que você depende de Deus, e você tem maior consciência da insondabilidade e da infinitude de Deus também, né? Quanto mais longe de Deus, você acha que você é grande. Quanto mais perto de Deus, você tem certeza que Ele é grande, que você é pequeno, tá? Tanto é que um dos sinais
de maturidade na vida cristã é verdadeira humildade, senso de indignidade e uma vontade sincera de dignificar o único que é digno, que é Deus. Tá? Perceba como é que Paulo mostra um pouco disso, né? Romanos 11, 33 e 36. Depois de lidar com várias questões, né, teológicas, práticas, olha só, ele chega no final do capítulo 11 e diz isso daqui. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Como insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. E agora, terminando, né, o nosso vídeo, esse vídeo, conhecimento da criação ainda, né? O limite da fé, preste atenção, deve estar circunscrito, limitado aos parâmetros da palavra. Tá? Então, a nossa fé, o que isso quer dizer? A nossa fé, ela deve estar relacionada àquilo que a palavra ensina. Tenha a sua fé dentro dos limites das Escrituras. Fé fora dos limites das Escrituras não é uma fé robusta e forte, é uma fé doente. Então, a nossa fé, ela vai até onde a palavra ir. E você pode ter certeza que isso é ilimitado dentro da palavra. É outro paradoxo, né? Ilimitado dentro dos limites bíblicos. Fora dos limites bíblicos, é erro, é equívoco, é morte. Tá? Uma frase do Francis Schaeffer: a comunicação entre Deus e o homem é verdadeira. O que não significa que ela seja exaustiva. Não é tudo, né? Esta é uma importante diferença e precisa sempre ser mantida na nossa mente. Para conhecer qualquer coisa que seja, de forma exaustiva, nós teríamos que ser infinitos, como Deus é, e nós não somos. Mas no céu, mesmo no céu, nós não seremos assim. Se você se dedicar a conhecer as Escrituras, você pode ficar anos e anos e décadas. Se você conseguisse viver 300 anos, lendo, estudando e meditando as Escrituras, você não conseguiria o conhecimento exaustivo das Escrituras, porque elas são inesgotáveis, imensuráveis e insuperáveis. Você é limitado. Até no céu, você não vai ter conhecimento exaustivo, mas vai ser um conhecimento suficiente para te deixar igual o apóstolo Paulo aqui em Romanos 11, 33 e 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. A Ele, né, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Se Paulo ficou assim, nós também devemos ficar assim com aquilo que é revelado na Escritura. Né? E para ter conhecimento exaustivo, você teria que ser ilimitado, e você não é, só Deus é. As tentativas humanas, preste atenção, de encontrar a Deus fora, né, a parte de Jesus Cristo, conforme ele nos é apresentado nas Escrituras, elas sempre terminam em naturalismo, ou ateísmo, ou deísmo, que nada mais são do que formas de paganismo. Então, querer conhecer a Deus fora de Cristo, conforme ele é ensinado na palavra de Deus, é cair no perigo, no erro, né? No engano do naturalismo, achar que não existe sobrenatural, mas só o natural. No ateísmo, achar que não existe Deus, né? O que existe é só o aqui e agora. Ou no deísmo, achar que existe até uma divindade, mas ela não se preocupa conosco. Não é uma divindade pessoal. E todas essas três propostas, o naturalismo, o ateísmo e o deísmo, elas são formas diferentes de uma outra forma mais básica de heresia, de engano, de mentira, que é o paganismo. É aquilo que é contra as Escrituras, aquilo que é anti-Deus, aquilo que é mundano, aquilo que foi criado
pelo homem sem o seu referencial em Deus. E termino dizendo que somente o genuíno conhecimento de Cristo nos conduz a Deus e nos liberta das cadeias do pecado. Nós temos aqui um conhecimento que é mais do que uma questão cognitiva. Passa, obviamente, pelo cognitivo, pelo racional, pelo experiencial. É um conhecimento salvífico. Não é só saber que existiu Jesus Cristo, que veio ao mundo, que morreu na cruz e que ressuscitou e que virá pela segunda vez. É saber que Ele é o meu Salvador, o meu Senhor, o meu Redentor, que proporciona perdão para mim, que proporciona salvação de toda a condenação que o pecado tinha em minha vida, de toda a condenação que eu merecia. Não é só saber, então, que Jesus Cristo é Senhor dos senhores. É saber que Ele é o meu Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Redentor. Ele é maior. Ele é maior do que eu, maior do que o meu pecado. Ele já pagou na cruz por tudo que eu fiz. Ele morreu por mim. Não é só saber que Ele morreu por mim. Ele ressuscitou também por mim. E Ele virá a segunda vez para me buscar junto com todo o seu povo, do qual eu faço parte, pela graça e misericórdia de Deus, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é conhecimento salvífico, né? Isso só é possível porque o Espírito Santo aplicou a sua obra na nossa vida. E o Pai nos guarda em suas mãos. Então, perceba que teologia, ela envolve tudo isso daí. Todas essas questões, ok? Então, hoje nós fechamos esse vídeo, né? E até o próximo, Deus permitindo, bons estudos e que Deus o abençoe.